Hoje queria que você abrisse no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel. 1 Samuel é um livro extraordinário da Bíblia Sagrada. Se você ainda não leu 1 Samuel, eu quero realmente te convidar a fazer essa leitura. É uma leitura muito boa, uma leitura muito especial. Tem muita coisa boa nesse livro, amém? Não dá para ficar... mas eu li o Novo Testamento e mais uns 4, 5 do Antigo. Não é suficiente. Você precisa ler a Bíblia toda. E, em especial, eu faço um convite para você ler 1 Samuel. E a mensagem dessa noite vai falar sobre a resiliência do homem segundo o coração de Deus. E eu começo perguntando para você, o que é resiliência? O que é ser resiliente? Abra essa pergunta para a igreja. O que é ser resiliente? O que é isso? E a igreja? O que é ser flexível? É a definição de resiliência? E aí? O que o dicionário vai falar sobre resiliência? Hein? Retornar à forma original. Exatamente. É quando você pega ali, por exemplo, Exatamente. Você pega ali, por exemplo, uma palmeira. A palmeira, quando sofre um ataque, entre aspas, de um vendaval, o que acontece com a palmeira? Ela enverga. Quem olha de longe fala assim, vai quebrar, meu amigo, vai quebrar. E o vento pode ficar batendo, ela pode ficar de um tempão, envergada, e o vento soprando, tempestade, ela tá ali, ó. Quando acaba o vento, o que a palmeira faz? A palmeira, literalmente, volta para o lugar que ela estava. Traduzindo, ela tem uma grande capacidade de o quê? Resiliência. Por maior que sofra uma deformidade, quando para-se essa força sobre aquilo, a tendência é o quê? Voltar para a posição original. E é sobre isso que eu quero convidar vocês a refletir essa noite, sobre o quanto você tem sido resiliente diante das dificuldades que se apresentam na sua vida. E aí, quando a gente fala de dificuldade, existem uma gama de possibilidades para a gente abordar aqui, passando pelo campo do espírito, da alma e do corpo. Existem várias, né? É tricotômico essa administração. Essa administração falou minha alma. Aí, de repente, você vai virar pro irmão do lado e falar assim, rapaz, no meu corpo eu senti essa mensagem. Você vai virar pro outro e falar assim, rapaz, espiritualmente eu vou para casa refletindo. Por quê? Porque é uma mensagem que literalmente cabe nas 3 esferas. Plenamente ela cabe nas 3 esferas. E aí vai caber você refletir e decidir aonde que ela vai falar ao teu coração. E eu posso começar dizendo o seguinte, muitos momentos da nossa vida não são como nós esperamos. E 1 Samuel 30 vai começar dizendo sobre isso. Uma história que não foi exatamente como eles queriam. Aqueles homens, quando acordaram numa manhã específica, onde se passa o texto bíblico, eles foram... imagina ali naquele acampamento, um acordando o outro ali, os guerreiros, corneta tocando. E aí, quando eles levantaram naqueles dias, eles falaram assim, hoje eu sei como será o meu dia. Hoje vai ser um dia de luta, de combate e de vitória. Então eu acredito que aqueles homens estavam ali, hoje é o dia, a corneta tocou, raiou o dia, os exércitos já estão posicionados, vamos para o combate. Vamos mostrar do que nós somos feitos. Porque quando você pega no texto, você vai ver que a gente está falando exatamente de Davi e os seus homens, os seus valentes, que eram, se não me falha a memória, aproximadamente 600 homens que andavam com Davi. E você que é conhecedor da Bíblia, você vai saber quem eram esses 600 homens que andavam com Davi. Eu acho que aí é a primeira pergunta. Quem eram esses homens? Quem era esse exército de Davi nesse momento que a gente está falando em 1 Samuel 30? Exatamente isso. Era o exército dos rejeitados. Era o exército dos falidos. Era o exército dos mal vistos. Era o exército dos malquistos. Era o exército dos excluídos. Esse era o exército de Davi. Eram pessoas que não tiveram oportunidade nas suas tribos, que foram subjugados muitas vezes
endividados, pessoas que estavam já sendo colocados como escravos, que agora procuram em quem? Em alguém que estava numa situação igual a deles. Porque se você voltar na história, você vai ver que é exatamente o que tinha acontecido. Saul estava ao encalço de Davi para o quê? Para matá-lo. Ele era um fugitivo do rei, ele era um fugitivo real. A nação queria a cabeça dele. Tinha um prêmio pela cabeça dele e ele começa a fugir. Só que vem talvez a primeira reflexão dessa noite para você. Nem sempre aquele que está sendo perseguido, nem sempre aquele que é fugitivo é o que está errado. Cuidado, nós estamos na era da mídia. E mídia, se você não sabe, eu vou explicar para você. Você compra a primeira página de um jornal. Você compra uma manchete de capa. Que isso, pastor? Eu sei do que eu estou falando, eu não sou menino. Se você olhar diagramação de revista de jornal, você vai saber. Se você não sabe, vai pesquisar. Antes de falar, pastor, tu sabe o que está falando, então pesquisa. Porque eu não tenho tempo agora para isso, eu preciso falar a palavra de Deus. Mas se informe antes de me julgar. Você compra a matéria de capa, e na matéria de capa você escreve o que você quer. Mas pode ser um absurdo, vai ser um pouco mais caro. Mas esse absurdo vai ser publicado. E esse absurdo pode ser replicado por alguns blogueiros, porque isso tem um custo. Então, nos dias atuais, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente escuta, com o que a gente lê e com a reportagem que a gente vê. Porque nem tudo é espelho da realidade. Da mesma forma, acontecia naquela época no reino de Israel. Davi, perseguido, era perseguido pelo rei, pelo exército do rei. E eu pergunto a você, conhecedor da Bíblia, o que Davi havia feito? Ele só se aproximava cada vez mais do Senhor, enquanto o rei se afastava. Então, na verdade, será que o rei queria matar Davi ou o rei queria matar Deus? Porque muitas pessoas estão fazendo isso. Elas querem matar a Deus, mas como elas não podem ferir a Deus, elas ferem os homens e as mulheres de Deus. Você espelha o Espírito Santo. Eu estou de mal com o Espírito Santo. O que eu vou fazer? Eu vou te odiar. Aí quando você pergunta para a pessoa, por que você me odeia? Na verdade, eu não sei. E quando Davi muitas vezes chegava diante de Saul e falava assim, meu rei, meu senhor, eis-me aqui como servo. Por que você quer me matar? Saul caía em si, vocês veem a história, ele cai em si, meu Deus, o que eu estou fazendo? É verdade, esse menino não fez nada contra mim. E aí chamava Davi de volta para perto dele. Chamava de filho. Botava junto dele no palácio. Só que, de repente, o que acontecia? Os seus pecados, os seus erros, a sua... Começava a falar alto de novo. E quando ele olhava para aquele rapaz, o que acontecia? Ele via o Espírito de Deus. E vendo o Espírito de Deus, ele odiava quem? O rapaz. E aí, na psicologia, tem uma explicação muito fantástica sobre isso. Num outro momento, a gente fala sobre isso. O fato é, ele estava sendo perseguido por isso. E aí, muitas pessoas que também estavam sendo perseguidas, subjugadas, maltratadas, veem nesse rei alguém que estava sendo injustiçado. E fazem o quê? Começam a andar com ele. Só que, meu amigo, uma coisa interessantíssima é você pisar ou você chutar cachorro ferido, pensando que ele está morto. Cuidado, pode ser um grande risco. Cachorro ferido também tem dente. E às vezes, em toda a dor que ele está sentindo, a última coisa que ele quer é que alguém toque nas suas feridas. Ele pode deixar de ser um cachorro, se transformar no verdadeiro tigre, ou até mesmo num leão. Então, às vezes, tem gente que olha e fala, cachorro morto, vou lá chutar cachorro morto. Cuidado, esse cachorro pode estar somente ferido. E você pode estar arranjando um grande problema para você. E talvez seja exatamente isso que a história vai passar. Quando a gente chega nos generais do exército, quando vem Davi e os seus homens se levantando naquela manhã para a batalha com eles. Sabe, nesse momento eu tenho que parar a história e refletir na história da minha vida. Porque tem coisas que acontecem como a gente quer e tem coisas que fogem do nosso domínio. Quando eu olho para cá, eu já vi minhas duas filhas, eu lembrei disso. Quando minha esposa grávida da Júlia, né? E a Júlia
né, bem da sua personalidade, pacata, tranquila. Falou, meu pai está viajando. Puxa vida, meu pai não vai ver meu nascimento, o que eu vou fazer? Ah, vou ficar mais um pouquinho aqui na barriga da minha mãe, né? Que, poxa, esse mundo lá fora, não sei essa poluição. Vou ficar aqui mais um pouquinho. E aí, eu cumpri 17 dias de missão. E quando eu cheguei, 2 dias depois, a Júlia resolveu dar o ar da graça e nascer. Estava ali eu no nascimento da minha filha Júlia. Mas em contrapartida, estava eu numa missão de 21 dias, quando minha esposa, já com seus 8 meses, a programação é que depois que eu chegasse, a Sofia nascesse 3 dias depois. A médica já tinha feito a análise, mas a Sofia, como vocês conhecem bem, queria bem ver o que estava acontecendo lá de fora, esses barulhos todos que ela estava ouvindo. E o que a Sofia fez? Antecipou esses 3 dias. Só que a minha missão não antecipou 3 dias. A gente esqueceu de combinar. E a Sofia nasceu 2 dias antes de eu chegar de missão e eu não pude acompanhar o nascimento da minha filha. Aí você fala... E isso feriu, isso acabou com a sua vida? Não, porque eu sou uma pessoa que treinei resiliência. E aí, por mais que naquele primeiro momento, e eu lembro como se fosse hoje, quando eu acordei no meio da selva amazônica e o celular tinha que ficar numa posição só, virado de banda, para poder pegar o sinal de um satélite que vinha de outros. Então tinha que deixar numa posição específica para entrar as mensagens ali. Aí você não dava, você ia lá, pegava ali as mensagens, mandava elas de novo e deixava, né? Procurava a posição e deixava ele ali a trabalhar. Né? Aí quando voltava, você, opa, em algum momento passou uma nuvem, né? E a nuvem abriu o sinal do satélite, pegava as mensagens e enviava. E eu lembro que aquela manhã eu acordei já diferente. Eu falei, aconteceu alguma coisa essa madrugada. E aí quando eu abri, a Kate falou, essa madrugada a bolsa rompeu, estou indo para o hospital. Acredito que quando essa mensagem chega em você, sua filha já deve ter nascido. E era exatamente o que aconteceu, porque né, quando eu tive acesso à mensagem, ela já havia nascido. E eu lembro que eu fiz naquela manhã, eu respirei fundo naquele banheiro, uma lágrima veio aos olhos, porque eu queria estar do lado dela, pegando na mão dela, ajudando ela. E eu falei, o nascimento já foi. Eu não tenho como ir no aeroporto agora, pegar um avião, um jato, um helicóptero para ir embora. Eu estou no meio da selva. O que me resta fazer? Naquele momento eu orei pela minha esposa, pela minha filha, que ela tivesse chegado com saúde. Troquei, coloquei minha farda e voltei para o meio da selva para a operação que eu estava fazendo. E talvez seja essa uma grande reflexão que sirva para nós em meio a esse texto. Existem coisas que estão à nossa mão fazer, mas existem outras que não. E nós não podemos parar a nossa vida, o nosso ministério por conta dessas coisas. Nós precisamos prosseguir. Nós precisamos olhar, respirar e falar, Senhor, me dê a capacidade de passar por isso e me colocar de pé. Permita que sobre mim haja a unção da resiliência. Para mesmo em meio a essas intempéries, esses vendavais que acontecem, eu não venha a cair. Eu não venha me decepcionar, eu não venha me frustrar, eu não venha me machucar e nem machucar os outros. Porque, como eu disse, um cachorro ferido, a última coisa que ele quer, principalmente se ele de repente sofreu um atropelamento, está com costela quebrada, é que você mexa nele. Ou não mexa nele. Porque ele vai te morder. Amém? Pois bem, aqueles homens acordaram naquele dia e eles estavam felizes, porque agora eles estavam com a capacidade bélica ao seu lado de fazer o quê? Se vingar de todas as dores que Israel tinha feito a eles. Para pensar essa situação. Quero convidar agora que você faça uma transposição dessa história e se coloque no lugar desses guerreiros. Você às vezes foi humilhado, você foi chamado de aquilo, você foi chamado de filha de uma mulher que não tinha valor, ou de repente filho de um drogado, de um bêbado. De repente chamaram você pela cor da tua pele, ou pelo tamanho do seu beiço, ou pelo jeito do seu cabelo, ou pela sua altura, ou pelo seu peso. Talvez você tenha sido subjugado por diversas situações, eu não sei. Mas eu quero te convidar a pensar sobre isso. E de repente você, quem nunca fez isso, principalmente meninos, né? De repente num jogo de futebol inofensivo, né? De repente ser escolhido no time contra daquele que tanto te oprimiu. E aí a bola é a última coisa que você mira, né? Eu lembro no subúrbio da Leopoldina, onde eu fui criado, né?
quantas e quantas brigas que se começaram em campo que, na verdade, o motivo não era a bola, o motivo eram outras coisas que estavam guardadas, né, no subconsciente dos meninos, e chegava no campo de futebol, acabava-se havendo briga. Mas o mais interessante não termina aí. Que aqui no Rio de Janeiro tem uma característica muito legal. Que às vezes tinham coisas mal resolvidas, que no futebol acabavam em briga, mas quando acabava o jogo, tinha que cessar o problema. Porque muitas vezes a gente dependia daquele outro amigo ali para inteirar o Toby, inteirar o Baré, para poder tomar alguma coisa gelada no final. Porque sozinho nós não conseguiríamos. Então nós entendíamos que tínhamos diferença, mas que tínhamos que superar, tá dizendo, tínhamos que ser resilientes diante das situações. Então, Davi e seus aliados, mais de 600 guerreiros, estavam ali no combate na hora H. Mas os generais não estavam confortáveis com a presença deles. E eles literalmente tinham sido excluídos pela sua nação. Não é isso que a história fala? Eles foram excluídos de Israel. E agora eles estão, né, junto com os generais filisteus, junto com o rei Aques. E nesse momento os generais chegam para Aques e falam: nós não estamos confortáveis com esses caras aí. Aí Aques fala: pô, mas esses caras são perfeitos. Eles estão com ódio de Saul. Saul quer matar eles. Imagina como é que esses caras vão entrar na guerra. A gente bota eles na primeira leva. Meu irmão, esses caras vão arrasar com Israel, cara. Você já viu a história de Davi? Davi é um guerreiro, ó, de mão cheia. Tá com a gente agora, fechou contrato com a gente. Tá beijando o escudo e tudo. Não, a gente precisa de Davi desses caras. Esses caras não tem nada a perder. E aí vem uma outra reflexão. Não mexam com pessoas que não têm nada a perder. Porque as pessoas que não têm nada a perder não têm plano B. Muitas pessoas no nosso meio têm plano B. E é por isso que o evangelho está como está. Porque as pessoas têm um plano B. Quando a gente pega na diáspora do povo de Israel, no primeiro século, logo depois de Cristo, onde começa a haver a perseguição, a história de Paulo mostra sobre isso, ainda como Saulo de Tarso. Cartas foram mandadas para matar pessoas, para pegar, prender cristãos e botar na arena, para ser chacota pública, para ser degladiado, ser comido por feras. Aqueles homens não tinham plano B. Porque eles sabiam que o Redentor deles vivia. E que não tinha coisa melhor do que estar com ele na eternidade. Eles tinham visto o que Jesus fez. Então eles não negociavam. Mas no dia de hoje, talvez o seu iPhone, talvez a sua TV a cabo, talvez a sua televisão de, sei lá, 50, 60, 70 polegadas, talvez o teu sofá que de não apertar um botão ele abre e ele fecha depois de novo. Talvez existam muitas coisas que competem com a tua vontade de buscar o Senhor. De acreditar que Ele realmente é o Todo-Poderoso. Que Ele vai trazer conforto para a tua vida. Porque conforto, se eu olhar para minha casa, ela já me dá. Então eu começo a negociar coisas. E naquele momento, quando o rei Aques olha o plano de combate, ele fala: esses caras são os melhores para estar ao nosso lado. Porque esses caras não têm plano B, esses caras foram expulsos, esses caras foram esculachados, esses caras foram perseguidos, esses caras foram humilhados, e agora eles vão estar diante do opressor deles. Não tem coisa melhor. Vamos botar eles em combate, mas os generais começaram a bater. Não, a gente não está confortável. Se a gente está lá no campo de batalha, Saul aparece diante de Davi com uma bandeira branca e fala: meu filho, foto de aquela camisa né, que o pessoal bota do pai com filho, né? Aí aparece o filho dele e fala: meu irmão. Aí tá com um manto na mão, joga o manto em cima dele, dá a espada dourada na mão dele e fala: lute comigo contra os... E vai que mexe com a cabeça do cara lá na hora do campo de batalha, vai lá no psicológico e mexe no psicológico dele, ele muda. Então aquele que era um grande guerreiro que está do nosso lado pode virar um grande problema pra gente. Então, na boa, vamos lutar sim contra Israel, mas vamos lutar sem Davi e sem os seus homens. E sabe o que acontece agora psicologicamente? Literalmente, aqueles que haviam sido excluídos, rejeitados, humilhados, estava acontecendo de novo na história deles. Mais uma vez eles estavam sendo abandonados, mais uma vez eles estavam sendo humilhados, mais uma vez eles estavam sendo deixados para trás. E o rei Aques chega e fala: olha,
Davi, né? Não é mal não, mas, cara, eu tô curtindo muito essa parada de você estar comigo no campo de batalha, mas a galera aí não tá confortável. Vamos fazer o seguinte, volta pra casa. Tem paz entre a gente, tá tudo em paz, então entenda bem que tá tudo em paz. O rei esperto, né? Tá tudo em paz entre a gente. Entendeu? Continuo best friend, ó, te curtindo lá nas redes sociais, tô acompanhando tudo no teu canal. Inclusive, se você não tá inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Conteúdos maravilhosos têm sido produzidos, buscando o coração de Deus para o coração do homem, para que haja transformação de vidas. Então, te convido, faça parte dessa família do Ministério Goel. Então, clica lá, negócio do sininho e tal, notificação, clica no gostei, vamos que vamos. Então o fato é, tô contigo, Davi, tamo bem. O rei não era bobo. Eu tô contigo. Mas nessa batalha aqui, exatamente como... Sabe, a gente acha por bem que você volte. Volta pra casa, volta lá, vai pra casa, curte tua família, descansa lá com os teus homens. E depois a gente se revê. E aqueles homens frustrados, literalmente, voltam para as suas casas. E aí vem a primeira, agora a segunda grande reflexão da noite para nós, que é exatamente a seguinte: nem sempre, quando as coisas não acontecem da forma que a gente quer, que a gente sonha, que a gente idealizou, representa uma derrota. Nem sempre, quando as coisas não ocorrem do jeito que você sonhou, que você planejou, que você... Cara, deixou tudo esquematizado. Tem que ser assim. Aqui é o sinônimo da vitória. Cuidado. Nem sempre isso é uma verdade. E essa história vem alicerçar o que eu estou falando. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Eles que já tinham sido humilhados e frustrados, agora estavam de novo sendo humilhados e frustrados. E eu pergunto para você, que tem família, que tem casa, que tem parentela, meu amigo, quando tu tá na rua e toma ali aquela bicuda de 3 dedos, aquela que pega em cheio, toma aquele pé que você sabe onde pega, né, nas nádegas, que você cai de cara na lama e você se sente literalmente humilhado. Quando você vai para aquela proposta de emprego e você tá ali no ponto de onde choveu e passa aquele... Meu amigo, um monte de gente, mas a lama vem certo, parece que mirou em você o carro que passou. E você olha e fala, putz, grilo, cara, eu vou pra... Caraca, não dá tempo de ir em casa trocar de roupa. Sabe, tem coisas que acontecem que literalmente te deixam mal. Pois bem, é disso que eu tô falando. Aqueles homens estavam mal. E aqueles homens que estavam se sentindo mal pela humilhação que eles passaram, o que acontece? Vamos voltar para nossa casa. E quando você quer voltar para casa, o que você quer da sua casa? Pensa comigo aí. Você que é casado, você quer o abraço da esposa na porta de casa. Principalmente quando você já dá o spoiler, né? Ó, casa caiu, hashtag derrotado, pensando em morrer. Tem gente que já bota na rede social para já começa a ligar, né? Ó, hashtag perdi o emprego, pensando em ir pra ponte ou pra casa, né? Tem gente que já bota o drama, né? Aí você já é aviso para quê? Esposa, tô chegando e tô chegando muito mal. Eu preciso de ajuda. Então você quer chegar em casa, quer receber um abraço, quer receber um carinho, quer uma comida quente no prato. Mulheres sábias que edificam a sua casa fazem até aquela comida especial, né? Aquela paradinha especial, tranquilo. Tira aquela blusa do deputado federal que não foi eleito, que você fez campanha, e bota já uma roupa diferente, entendeu? Dá aquele tchan no cabelo rapidamente. Isso vai tirar a dor? Não vai tirar a dor, mas vai aplacar. Anota aí, isso aplaca a dor. Aplaca pra... Se é a mãe, já vai logo na cozinha, bota logo a barriga no fogão, já manda aquele bolo lá, pá, joga aquele bolo lá embaixo, né? Vai receber com o quê? Com açúcar. Açúcar traz uma acalmada no negócio, vai fazer alguma coisa doce, não é isso? Traduzindo, o que esse homem que está sofrendo espera? Alguma coisa diferente para fazer com que ele mude o foco da sua dor.
Mas existem coisas que já estão ruins que podem literalmente piorar, e é isso que a gente vai ver nesse texto bíblico. Eu convido a você, abrindo lá em 1 Samuel 30, quero convidar você a ler comigo esse texto. 1 Samuel 30, o título vai dizer: Ziclac é saqueada pelos amalequitas. O capítulo vai dizer o seguinte: e aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclac, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclac tomaram e a incendiaram. Você está entendendo só aqui nesse primeiro versículo o que a gente tem? Os filisteus tinham ido para a guerra com os israelitas. Os amalequitas, sabendo que eles tinham saído para um combate, o que eles fazem? Um ato de covardia de guerra. Eles vão às cidades que os homens não estavam, cidades da fronteira, e atacam as mulheres e as crianças daquela cidade. Covardia. Não tinha outra situação, porque existem situações de combate que algumas nações são respeitadas por seguirem convenções, como de Genebra. Mas eles literalmente feriram essas convenções da época de entrar num combate justo, num combate direto, para mostrar quem era homem, quem era vencedor. Eles vão num ato de covardia e invadem uma cidade que eles sabiam que os guerreiros não estavam lá. Eles sabiam que não tinha resistência. Então, nesse ato de covardia, eles invadiram a Ziclac e a incendiaram. Versículo 2, levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequeno, nem grande. Tão somente os levaram consigo e foram embora. E aí, nesse quadro, aqueles homens que haviam sido expulsos de Israel, agora foram expulsos do combate. O momento que eles tinham para se vingar, misteriosamente dão um quiprocó na cabeça dos generais e fazem eles serem expulsos. E isso que é o lindo dessa história. Porque muitas vezes a gente traça, não, a vitória é essa aqui. Se eu fizer isso, chegar ali, isso é sinônimo de vitória. E de repente agora o que está acontecendo? Algo totalmente diferente. Por quê? O inusitado acontece, eles são expulsos daquela batalha e são mandados voltar para casa. E eu fico imaginando esses 3 dias que eles foram voltando para casa, eles se remoendo. Caramba, a gente não é nada mesmo. Pô, tinha expulso de lá, expulso daqui. Cara. Eu fico imaginando o psicológico desses homens, como é que tava. Hã? Que humilhação dupla. Não me querem lá, não me querem aqui, a gente não serve pra... Eu fico imaginando aqueles 3 dias de caminhada. Como estava o emocional desses homens. Mas, de novo, eu falo, o que eu quero é poder chegar em casa, abraçar minha mulher, pegar meus filhos no colo, brincar com meus animais de estimação, comer uma boa comida, deitar na minha cama. E me recompor para um próximo dia. Mas o Senhor sabia o porquê que eles precisavam voltar. Eles precisavam voltar por um motivo simples. As suas famílias estavam em perigo. E sabe, não adianta a gente ser o maior vencedor das maiores guerras se nós abandonamos as nossas famílias e deixamos elas em perigo. Se nós deixamos as nossas mulheres, os nossos filhos, os nossos cônjuges, por assim dizer, passando por uma situação de perigo por causa do nosso egoísmo. Porque isso poderia ter acontecido com eles. Não, eu não vou sair, eu vou ficar, eu vou lutar. Eu não vou obedecer o movimento das águas que está acontecendo. Eu não vou obedecer e eu vou continuar aqui. Eles podiam ter batido o pé, mas eles obedeceram aquilo que parecia ser uma humilhação, mas na verdade era um grande cuidado do Senhor. Para que eles pudessem chegar e ver o que estava acontecendo. Que era o quê? Um contra-ataque de um outro inimigo. Traduzindo, muitas vezes a gente está com os olhos tão fixos numa frente que a gente acaba desguarnecendo outras. E é uma reflexão que eu deixo para a igreja essa noite. Cuidado. Ataques de Satanás, do seu exército, não são lineares. Ah, eu já fui atacado aqui, eu já sei como vencer, então eu vou ficar virado para cá esperando o próximo ataque. Cuidado. O ataque pode vir do norte, do noroeste, do nordeste. Nós estamos em guerra.
E se o inimigo já sabe que perdeu nessa frente, por que ele vai insistir aqui? Ele vai querer uma outra frente. A menos que, de repente, ele sabe que o placar aqui foi 52-48. Tipo assim, foi por um pouquinho. Se eu ver um pouco mais forte aqui nessa frente, eu derrubo ele na próxima. Pode acontecer? Pode. Mas, normalmente, se você se posicionou e... não, ganhei de 8-2 aqui, esse negócio aqui, vou de goleada. O que ele vai fazer? Ele vai usar outra estratégia. E assim o inimigo fez com eles. Usou de uma outra estratégia para ferir, porque queria acabar com eles. E o mais interessante, quando a gente vai no texto, diz o seguinte: Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. O verso 4. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Meu amado, sabe, muitas vezes a gente está passando por dificuldades, por problemas da nossa vida. E a Bíblia nos dá uma bússola fantástica do que nós precisamos fazer para que possa começar a acontecer uma transformação da nossa história. E nesse momento mostra que aqueles grandes homens, aqueles grandes guerreiros se humilharam na presença do Senhor. Sabe, alguém disse que o homem não chora. Eu escutei isso quando eu era pequeno. O homem não chora. E o mais interessante é que depois de adulto, já pastor, eu escutei de outros pastores dizendo: pastor não chora. Não em público. Porque isso pode representar fraqueza. Aí eu falei, interessante. Pode mostrar que eu sou homem? É. Que eu sou falho? É. Que eu não sou perfeito? É. Então, meu amigo, eu não tenho problema nenhum chorar, porque isso sou eu. A diferença, quando nós pegamos Davi, pegamos um pastor, um ministro, um apóstolo, um mestre, um profeta, quando nós pegamos um evangelista, a única diferença é que existe uma unção de Deus sobre a nossa vida. Algo espiritual foi derramado sobre nós, mas nós somos de carne e osso. Nós sentimos fome. Nós sentimos desejos, vontades, medos, dores, angústias. Tudo está no nível que você administra essas coisas, mas não quer dizer que você não vai passar por elas. Seria um ledo engano. Então nós precisamos o quê? Mostrar para as pessoas que mesmo quando passamos por situações de fragilidade, nós conseguimos ser resilientes. Traduzindo, mesmo em meio à dor, nós conseguimos levantar e nos colocar de pé de novo. Sabe, eu lembro quando eu cheguei naquela missão específica do nascimento da Sofia, muitas pessoas perguntaram que estavam comigo: e aí, vamos chegar? Vamos lá? Será tomara que você vai nascer amanhã, vai nascer depois de amanhã? As pessoas fazendo bolão. E já haviam passado 3 dias e eu fiquei em silêncio. E quando eu pisei no aeroporto do Galeão, as pessoas: e aí, como é que vai ser? Eu virei para elas e falei: nasceu há 3 dias. Aí ficou todo mundo em silêncio. O quê? Mas... Porque há 4 dias antes eu tinha pedido autorização para sair, porque eu sabia que algo iria acontecer. Teve um avião saindo da selva e eu tinha pedido autorização para ir embora. E quem estava no comando da operação era um capitão, chegou e falou assim: não se preocupa não, são só mais 2 dias. Sua esposa aguenta. E eu respirei e falei: ok. Não tem como, ela já está de 8 meses e 1 semana. Não, são mais 2 dias. Estávamos já 19 dias em missão. Falta 2 dias. Você aguenta mais 2 dias, ela aguenta também. Liga para ela e fala para aguentar, que ela vai aguentar. Como se a natureza seguisse ordens militares, né? Só que eu fiquei choramingando, eu fui para um canto, eu fui beber por causa disso. No bar dos macacos, que tinha lá no meio da selva, que veio vender cachaça. Era isso? Isso ia resolver alguma coisa. Eu ia na boca de fumo da selva para enrolar lá uma papoula direto do pé. Né, ia adiantar alguma coisa. Isso ia dar mais dor, mais sofrimento, mais angústia. Eu precisava o quê? Ia mudar alguma coisa? Não, era respirar fundo e fazer o que eu tinha que fazer. E contar os dias e as horas para poder estar em casa, para poder pegar essa pequenina nos meus braços e fazer o que eu fiz. Que foi a primeira coisa, ao entrar dentro de casa, sem falar com mais ninguém, a não ser dar um beijo na minha esposa, chegar, pegar aquele neném no berço, levantar ela ao céu, consagrar ao Senhor e falar o chamar para ela.
E tá aí ela. Firme e forte. Então eu quero convidar vocês a refletirem sobre as dificuldades que se apresentam nas nossas vidas. O exército de Israel, ou melhor, o exército de Davi, sofreu muito naqueles 3 dias, eu tenho certeza disso. O psicológico deles estava no chão, mas quando chegaram em casa e viram aquela situação, eu posso dizer que a primeira coisa que eles fizeram foi se humilhar na presença do Senhor. Versículo 5 diz o seguinte também: as 2 mulheres de Davi tinham sido levadas, Enoã, a Geslita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. E Davi ficou muito angustiado, porque ele também era líder, mas ele também era homem. Pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. E aí vem uma grande reflexão que cabe até os dias de hoje. Quando nós estamos passando por um problema, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Não vou nem oferecer valendo um bombom, porque senão vou ter que comprar uma fábrica de chocolate, que a internet vai bombar de resposta. Qual é a resposta? Simples. A primeira coisa que eu faço quando eu estou frustrado, decepcionado, amargurado, triste, frustrado, derrotado, é procurar um culpado. Ah, isso tudo está acontecendo por uma culpa da minha mulher, do meu marido, do meu filho, do meu esposo, do meu pastor. A culpa tem que ser de alguém. Nunca foi por posturas e decisões erradas nossas. Nós sempre achamos um culpado. E pode ter certeza, de preferência o CPF, os 3 primeiros dias já não são, tem que ser diferente do nosso. Para nem correr o risco de, na complementação, falei, a culpa é sua. A mesma coisa aconteceu com eles. Quando eles chegam ali, diante daquilo tudo, quem era o culpado? Quem eles queriam apedrejar? A Davi. Pô, mas Davi não tinha sido o cara que tinha recebido eles, que deu dignidade para eles, trouxe um novo nome para eles, uma nova oportunidade, novas chances, que chegou diante de um rei, achou uma cidade agora, eles moravam mais em caverna, eles tinham uma cidade para morar. Tinham paz com o exército local, viviam uma situação de prosperidade. Uma coisa deu errada, pronto, ele já tem que ser apedrejado. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Se você pretende ser pastor, eu queria convidar você a ler esse texto de novo, porque nos dias atuais, a primeira coisa que acontece não é a culpa da filha, da esposa, do marido, não. A culpa quase com certeza vai chegar no pastor. Porque o pastor não vigiou, porque o pastor não é espiritual, porque o pastor não jejuou, porque o pastor não orou, porque o pastor não fez consagração. Então reflita nisso. Ser pastor tem seus pesos. Amém? Mas Davi, com uma unção de Deus sobre a vida dele, fez o quê? Então, todos queriam apedrejá-lo porque todos estavam amargurados. Cada um por causa dos seus filhos e filhas. Mas Davi se reuniu no Senhor, o seu Deus. E aí é a fórmula da vitória. Mesmo que você esteja passando por uma situação, seja ela você culpado ou não, seja por erro ou não, por negligência ou não, a fórmula está exatamente aqui. Você precisa buscar ao Senhor de todo o seu coração. E quando Davi fez isso, ele fez o quê? Disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque, traduzindo, ele era um grande rei, mas ele era sacerdote? Não. O maior rei de Israel entendia que ele tinha uma unção de rei, mas ele não tinha unção de sacerdote. Existia alguém que tinha essa unção espiritual para ele buscar socorro. Decisões bélicas cabiam a ele, e espirituais não. E ele fez exatamente isso, chama o sacerdote. Porque o sacerdote vai se conectar com Deus e vai trazer a resposta que a gente precisa. Então, Abiatar trouxeram Abiatar a Davi. Então ele consultou o Senhor dizendo, devo perseguir esse bando? Eu conseguirei alcançá-lo? E o Senhor respondeu, persiga o bando, porque certamente você alcançará e libertará os cativos. E agora a gente tem uma outra coisa. Davi sabia que tinha ouvido Deus? Sim ou não? Davi tinha ouvido Deus? Ele procurou o sacerdote trouxe a resposta e ele sabia que tinha ouvido Deus. Amém? Mas e o exército dele? E aquelas pessoas que estavam feridas, amarguradas, sofrendo, tinham ouvido Deus?
Aqueles homens tinham a mesma fé agora de que Davi, que tudo daria certo? Deixa eu falar uma coisa para você. Nem sempre, quando você está na liderança, você vai conseguir uma situação chamada unanimidade. Você precisa ter o pulso e a determinação para fazer com que as coisas aconteçam, se você acredita realmente no que você está fazendo. E assim Davi fez. Enquanto queriam apedrejá-lo, ele falou: cessa a motivação de vocês, para de palhaçada, para de chorar, já botou para fora, já chorou, botou tripas coração. Agora é hora de levantar a cabeça. Eu fico imaginando Davi falando: vamos prosseguir leve, não leva muita roupa, não leva muito mantimento, porque a gente precisa estar leve para poder andar rápido, para tirar a diferença de caminhada, porque eles estão com mulheres e com crianças, então eles estão se encaminhando o quê? Caminhando lento. Pastor, você falou com uma autoridade, 30 anos de farda, né? Então a gente aprende um pouco. Então, ó, vamos leve, porque a gente precisa seguir neles, chegar neles a tempo, antes que eles passem a fronteira. Porque se eles passarem a fronteira e chegar do outro lado, vai ficar mais complicado, porque eles vão ter mais tropa com eles. Então a gente tem que ser o quê? Como um grupo de salteadores, tem que andar rápido. E assim eles fizeram. Davi conseguiu mudar a motivação deles e tirar o sofrimento e colocar agora o quê? Esperança. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Além de esperança, uma outra coisa que movia o coração deles se chamava o quê? Uma palavrinha pequena de 4 letras. Eles eram movidos pelo ódio. Pastor, que isso? Sim. Um dos fatores motivadores que os fazia caminhar em direção àquele exército que havia roubado e pilhado tudo deles era o ódio. Pastor, mas a gente vai se mover com ódio? Você vai entender o que eu estou dizendo. A história continuou e aqueles homens seguiram o caminho. E no meio do caminho, eles encontraram um homem semi-morto. Não é isso? Qual versículo está escrito isso? Estava lá o homem semi-morto, largado para trás. E o que eles poderiam ter feito com aquele homem semi-morto? Pergunto eu para você. Você, virado no giraia, cheio de ódio, mulher, criança, tudo, cidade queimada, filho roubado, você querendo pegar os caras que fizeram isso a qualquer custo. Principalmente aqui, que a gente pode dar um exemplo nessa igreja aqui, que os casais são bem casados, né? Então o cara luta. Tem cara que ia falar, se a mulher levar a mulher, ele ia falar assim: Senhor, eu tô com cãibra aqui, não tô conseguindo andar mais rápido, não. Mas não é o nosso caso, né? Senhor, se eu tivesse com a perna melhor, eu até corria, mas não é não? Tem mulher aí que o cara, não, tá doendo aqui, o vento até soprou, cara. Calma, muita calma. Então aqui, graças a Deus, os casamentos são bons, né? A gente ia correr atrás das esposas com toda a força, são filhos abençoados, não é não? Então a gente ia lá buscar os filhos de volta, né? Nem que seja... Nem que seja pra a gente dar um cascudo nele e falar assim: pô, você não viu que os caras estão invadindo, não, pô? Deu mole para os caras? Pô, se... fazer alguma coisa ali, tocava a sirene, né? Quem tava de serviço de atalaia no dia, né? Mas calma, depois a gente resolvia isso. O fato é, eles saíram com toda a determinação e nesse momento eles acham um moribundo no deserto. E aí vem a reflexão para nós. O que eles fazem com esse moribundo? Pegam, dão água, dão comida. Eu imagino que eles colocaram bálsamos sobre as suas feridas. Imagina o pessoal de enfermaria ali, né? O pessoal da enfermagem lá. Não, vai ali, coloca um bálsamo ali sobre... Coloca um bálsamo sobre a dor dele ali. E quando aquele homem se recuperou, o que eles fizeram? O que tu tá fazendo largado aqui no meio do deserto? E o texto vai falar que aquele que estava semi-morto, que foi excluído, largado para trás, doente, foi ele que fez o quê? Ele que estava com a bússola nas mãos para mostrar a eles o caminho que eles precisavam seguir. E aí o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Muitas vezes nós estamos buscando um alvo, querendo recuperar algo que foi perdido, alguma coisa que nos feriu, que nos roubaram, e a gente está ali com gana de... E a gente passa por oportunidades de ser bom, de ser bondoso, de ser misericordioso, de ser atencioso, de ser carinhoso. E isso pode fazer
toda a diferença na grande história que nós estamos vivendo. Mas, pastor, é a minha dor, é a minha filha, meu amigo, não cabe esse evangelho. Esse evangelho exclusivista não funciona. Nós precisamos ser inclusivos. Tanto que o evangelho vai falar uma coisa que, se você não entendeu, eu vou te explicar essa noite. O evangelho é um evangelho inclusivo, que diga, venha como estás. Ele não diga, fique como estás. Isso é só uma reflexão para você. Hashtag venha como estás, mas não quer dizer hashtag fique como estás. Não é isso que está escrito. Venha desse jeito que você está mesmo, para que você possa ser transformado. É isso que está escrito na Bíblia. Se você não sabe, dá uma lida lá depois, porque eu acho que tem gente que está pulando essa parte, né? Tá só com a parte do amor, da inclusão, mas está esquecendo o segundo capítulo da história, que ela não é só de inclusão, ela é de transformação. Amém? Então aqueles homens pegam eles não são egoístas, e aí agora, cuidando daquele homem, aquele homem faz o quê? Mostra o norte para eles. Ele só faz um pedido: se eu ajudar vocês, vocês prometem que não vão me entregar na mão do meu Senhor de novo, porque ele vai me maltratar novamente. Sabe, isso agora traz uma grande reflexão para muitas pessoas que estão aí caídas, chafurdadas na lama, feridas, machucadas. Talvez a última coisa que eles queiram é voltar para a mão de Satanás. Porque no primeiro momento com Satanás, deixa eu contar para você, caso você não saiba, no primeiro momento com Satanás, ele te dá tudo. Ele te dá dinheiro, ele te dá mulher, ele te dá status, ele te dá nome. Ele te bota numa posição, mas ele te bota numa posição bem alta. Sabe por quê? Porque quanto mais alto a queda, maior é a dor. Então ele faz questão de te levantar. Ele te levanta, te levanta. Quanto mais alto você vai, maior é a dívida, disse aqui o ponto eletrônico. Também a dívida. Só que essa dívida é com ele. E quanto mais alto você vai com ele, mais escravo você é. Uau, profundo isso. Até para respirar. Então, agora eles estão vendo um que foi jogado fora por Satanás, porque foi dado como morto, alguém que já não valia mais nada. Mas a igreja, ou quer dizer, o exército, recebe ele, cuida dele, trata dele. E a única coisa que ele pede é: não me permita voltar para as mãos daquele meu antigo Senhor. E eles fazem um pacto. E sabe, muitas vezes Jesus faz esse pacto conosco. Eu tiro você dessa posição de dor que você está. E às vezes você fala: mas eu estou bem. Sabe, o Salmo de número 6 fala uma coisa muito fantástica, que talvez seja para mim um dos versículos mais importantes da Bíblia. Porque ele vai falar lá: toda noite eu faço inundar o meu travesseiro com as minhas lágrimas. Traduzindo, é quando ninguém mais está vendo, no meio da madrugada, no segredo, só quem sabe realmente é o travesseiro. Quantas pessoas que para a sociedade, para as redes sociais, no emprego, na curtição, na balada, na boate, na terma, tá sendo o cara ou a mulher. Mas quando chega na madrugada, quando todos dormem, quando todos deitam, que as luzes se apagam, meu amigo, é o travesseiro que paga o pato. Porque a gente afunda a cabeça nele. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu já fiz isso. Eu já passei por situações que eu chegava e falava assim: cara, que orgulho, que glória, que delícia, que maravilha. Mas quando vinha o silêncio da noite, meu amigo, quando vinham os pesadelos, era ali que eu sabia. Eu estava sozinho, não tinha mais ninguém. E nesse silêncio, eu me escondia no meu travesseiro, eu me cobria, enfiava a cara no travesseiro, porque eu tinha medo até de olhar ao meu lado. Muitas pessoas sabem exatamente o que eu estou falando, porque espíritos muitas vezes andam dentro da sua casa e você sabe que se você olhar, você vai ver incorporado. E alguns escondem o rosto com medo até de olhar para o lado. Você sabe do que eu estou falando, é contigo mesmo que eu estou falando. Você já viu, você já sentiu o cheiro deles. E você não quer abrir o olho, porque você sabe que se abrir o olho você vai ver. E se você não vê, você ainda continua acreditando que pode ser psicológico. Mas eu quero convidar você: abre os teus olhos e veja, em nome de Jesus, esses demônios que têm te oprimido. Que você possa sentir cheiro, que você possa sentir o toque dele em você.
Eu lembro, pouco tempo atrás, eu aconselhando uma pessoa, quando ela falava que ela sentia alguma coisa, mas ela não sabia se era da mente, se não era, e eu orei por ela, eu falei, então se for, vai ser. Chega de dúvida. E ela me procurou desesperada, acho que 2 dias depois, dizendo, eu estava deitado na minha cama e eu senti uma pessoa, era colchão de mola, então ela literalmente sentiu aquilo que ela sentia, que parecia ser algo na mente dela, o psicológico abalado, ela sentiu esse psicológico abalado sentar no colchão a ponto de mexer. E ela falou, eu realmente não estou sozinho nesse quarto. E aí agora, que estava claro que não era psicológico, precisava ser tratado em algo mais que um consultório analítico, precisava ser tratado de um campo espiritual. Eu glorifico a Deus porque essa pessoa foi liberta e hoje vive uma nova vida com Cristo. Então aquele grupo que não tinha nada, foi desprezado pelo seu país, que só queria voltar para sua casa, descobre que não havia mais casa, que só queria estar com a sua família, agora não tinha mais família. Primeiramente tenta botar a culpa em alguém, mas agora vê que o Espírito de Deus se move através desse líder e dá o norte. Vai para o meio do deserto, e no deserto vê que tinha uma pessoa em dificuldade, mas eles estavam com pressa, mas mesmo com a pressa deles, eles cuidam dessa pessoa. E desse cuidado que eles fazem, eles recebem um norte no meio de um deserto. Agora essa pessoa fala, eu sei exatamente por onde eles foram por aqui. Então aquilo que parecia ser uma perda de tempo, de cuidado pelaquela vida, na verdade era a solução que eles precisavam para não dar tiro ao erro. Não, vamos para onde? Vamos para cá? Vamos para lá? Não. Agora eles sabiam exatamente o caminho certo que eles precisavam seguir. E eles foram à busca dos que estavam perdidos. Sabe, eu termino essa mensagem com a seguinte reflexão para você. Deus falou, eu vou matar aqueles adversários e vou trazer de volta os seus filhos? Sim ou não? Sim ou não? Não. Deus não falou isso. Deus falou, eu vou secar as tuas lágrimas, faça uma oração, faça uma consagração, dobre o teu joelho, porque seus filhos vão voltar, suas filhas vão voltar. Não, Deus não falou isso. A pergunta que o homem de Deus, o rei, fez ao sacerdote foi, eu devo seguir nessa perseguição ou não? E ele falou, você deve seguir. E o Espírito de Deus fala que por causa da sua atitude, se você for de uma forma diligente, se você buscar de coração, se você for com intensidade, se você pegar esse ódio, e aí vem o ódio de novo, e colocar ele no lugar certo, da forma certa, você vai lograr êxito. Eles já estavam cansados? Eles já vinham de 3 dias de marcha. Eles saem agora numa nova perseguição. E o texto vai dizer que alguns não tiveram mais forças. Mesmo sendo as suas famílias, seus filhos, esposas, etc., eles não tinham mais força para caminhar. Eles perderam todas as suas forças. Mas Davi, com outros homens, chega e fala, nós precisamos continuar, nós não podemos parar para descansar. Sabe, às vezes você vai andar com pessoas que não vão conseguir andar no ritmo que você anda, mas não deserda ela do seu exército por causa disso, não. Em nome de Jesus. O que eles fazem? Você não tem mais força, então vamos fazer o seguinte, você agora vai para outra frente de batalha. Vamos deixar o pouco que a gente já estava levando, vamos deixar aqui as coisas com vocês, vamos para a gente poder ir mais leve ainda, para se cansar menos ainda, porque agora a gente vai seguir pronto, agora é pro combate, a gente vai encontrar e vai ser pro combate. Então vocês ficam com mala, vocês ficam com peso aqui, recupera e na sequência segue para nos ajudar, mas agora a gente vai viajar mais leve ainda. E nesse momento, eles conseguem alcançar aquele exército. E eles entram em combate na unção do Deus Todo-Poderoso. E eles logram êxito. E eles resgatam não algumas mulheres, não alguns filhos, mas o texto bíblico vai falar que todos foram resgatados. Eu profetizo sobre essa igreja, que aqueles que foram levados cativos na sua família, do nosso meio, do nosso convívio, serão resgatados. Todos serão resgatados em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu profetizo isso.
Mas eu quero dizer para você que algumas coisas precisam acontecer. E uma delas é você precisa chorar na presença do Senhor. Porque foi a primeira coisa que aconteceu. Eles se rasgaram diante do Senhor. E enquanto eles se rasgavam, a sensação de ódio nasceu de uma forma muito grande diante deles. Só que a gente, como eu falei, precisa tomar cuidado com o que a gente faz com o ódio. É como se fosse uma partícula atômica, que você pode fazer diversas coisas com ela. Desde medicinal, a questões de bomba, né? Problemas nucleares, lixo nuclear. Você pode fazer daquilo ali. Você pode fazer grandes coisas, pode fazer muitas coisas. Pode também gerar muitos problemas. E eu posso dizer para você com muita propriedade que quando você entra num combate sentindo ódio, a grande chance que você tem é de... Quando você entra num combate, você que sabe lutar, entra num combate sentindo ódio, a grande chance é de quê? A grande chance de você perder. Deixa eu dizer para você. Quando você entra em combate sentindo ódio, o que o ódio faz? O ódio te cega. E todo o treinamento que você sabe fazer, você não consegue executar. Porque você está cego pelo ódio. A própria fala, né, do mundo já diz, você fica cego pelo ódio. Pastor, então agora eu não entendi nada, mas você falou que é bom ter ódio, ficou cego, fica confuso. Então eu vou explicar para a gente terminar. Eu falei que você precisa pegar esse ódio e colocar ele da forma correta. E o ódio, nesse caso, para eles, serviu como uma locomotiva a vapor. Onde você precisa picotar ele em vários pedacinhos e ir fazendo o quê? Alimentando a caldeira. Para te dar o quê? Perseverança. Eu vou alcançar essa vida. Satanás roubou minha esposa. Satanás roubou meu pai. Satanás levou meu filho para drogas. Não, isso não vai ficar assim. Eu odeio Satanás e eu vou pegar esse ódio e vou botando carvão. Eu estou na consagração, eu estou no jejum, eu vou na boca buscar ele. Você começa a agir, porque você está com ódio, mas com ódio da pessoa certa. No primeiro momento, eles tentaram odiar o rei, mas o Espírito Santo conseguiu promover uma transformação para que eles odiassem o quê? Os inimigos que haviam realmente ferido eles. Então a primeira coisa que eu profetizo sobre a tua vida é que você tenha os olhos abertos de quem é realmente o seu inimigo. Que você possa enxergar quem realmente te fez mal e odiar essa pessoa. E aí eu tenho que pegar o que o nosso Senhor fala, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades e dominadores. Entenda que tudo aquilo que está te ferindo, muitas vezes não é um CPF que te fere, mas no mundo espiritual você é tocado. Essa pessoa está sendo um cavalo para tentar te tocar. E você precisa odiar o inimigo espiritual que está oprimindo essa vida. Porque eu posso dizer uma coisa, às vezes ele está sentindo tanta dor quanto você. E o que você precisa fazer é orar e clamar para a libertação e transformação também desse que hoje pode estar até sendo seu inimigo, mas pode se tornar um grande aliado no combate por você pelo verdadeiro inimigo das nossas almas. Aqueles homens tinham um grande problema. Mas eles souberam pegar tudo isso e colocar como um combustível para buscar a solução. Eu profetizo sobre a igreja de Cristo essa noite. Que nós venhamos a ter a perseverança do exército de Davi. Que nós possamos entender quem é realmente os nossos inimigos. Que nós saibamos que existe um momento de chorar e existe um momento de agir. Talvez você esteja no meio da caminhada, cheio da boa motivação do Senhor, andando de milagre em milagre, mas uma hora você pode se ver perdido. E eu quero convidar para você olhar que às vezes aquele pequenino que está ali, desprezado, à beira da morte, pode ser a bússola que você precisa para a sua vitória. O que você quer dizer com isso, pastor? Que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu quero convidar você a sair do egocentrismo, de pensar que tudo se resume a você, os seus sonhos e os seus planos, e a entender que nós somos parte de um corpo. Às vezes, o pulmão que está faltando para a nossa oxigenação é aquele irmãozinho que está caído no meio do deserto. Meu Deus! E às vezes, quando você traz ele de volta, o corpo agora não tem mais só um pulmão, mas tem 2 pulmões.
Às vezes você fala, mas esse rim tá debilitado, esse rim não tá conseguindo filtrar, mas o outro rim tá ali, ó, só esperando ser recuperado, ser restaurado, para que ele possa fazer parte do corpo novamente e esse corpo voltar a crescer. Sabe? Eu termino agora contando a história de uma igreja de um grande amigo meu. Era uma igreja jovem como a nossa. E, de repente, ele conheceu algumas pessoas e começou a evangelizar, né? Trazer algumas pessoas para perto para começar uma célula. E, de repente, numa dessas pessoas que estavam caídas pelo caminho, desprezadas, abandonadas, existia uma mulher que era uma grande mulher de Deus. Ela era uma influenciadora que estava caída, que estava afastada. Sabe? Às vezes o que está faltando é uma pessoa para fazer toda a história mudar. E às vezes a pessoa que pode trazer essa pessoa é você. Então eu quero convidar você, em meio a essa guerra que você está vivendo, a refletir. Esses feridos que estão pelo deserto. Cuide das vidas. Ame as vidas. Está na hora da gente entender que a gente não tem que lutar contra o vírus, não é estar junto ou não, é muito mais do que isso. Nós estamos ouvindo palavra de salvação, de transformação e de cura. Está na hora agora da gente começar a pegar esse remédio que a gente está recebendo aqui e levar para outras pessoas. Está na hora da gente parar e pensar, não, mas eu estou fazendo um estoque de remédio porque vai que eu fique doente de novo. Não se preocupe. O Senhor não vai deixar faltar. Não vai faltar remédio. Não vai faltar bálsamo. Não vai faltar bálsamo em Gileade. Então, pegue esse estoque de remédio que você tem e comece a levar para outros que estão feridos. Comece a capacitar, comece a treinar outros enfermeiros, comece a treinar outros guerreiros. Porque, com certeza, o grande combate que está por vir, quanto maior for o nosso exército, mais chance nós temos de sair vencedores. Pastor, você está falando do dia do arrebatamento? Não. Esse exército é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu estou falando no combate da nossa vida. Porque hoje nós estamos de pé, mas amanhã pode ser que se a gente não ganhar 4 pessoas, não vão ter 4 maqueiros para segurar nas alças da nossa maca, para continuar nos ajudando a levar para frente. Então, em nome de Jesus, comece a preparar maqueiros, para caso você precise, tem alguém para cuidar, te ajudar naquele momento da dificuldade. Amém? Queria te convidar a se colocar de pé, nós vamos orar em nome de Jesus.